Apocalipse capítulo de número 2, versículo 4 diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Feche seus olhos, vamos orar. Deus eterno, Tu és poderoso, Tu és tremendo, ó Deus, e nós queremos colocar este momento diante da Tua presença e pedir, Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, nos nossos corações, a Tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é poderosa, Tua palavra que cura, transforma, liberta, sara, ó Deus, e acrescenta bênção sobre bênção à nossa vida. Ó Deus, queremos estar sensíveis à Tua voz. Fala conosco nessa noite, doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler novamente Apocalipse 2, capítulo 4 e 5. Tenho porém contra ti, que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. Queridos, essa palavra ela é bem conhecida, muito ministrada, e essa palavra que está aqui escrita e direcionada à igreja de Éfeso. Essa palavra aqui, a igreja de Éfeso, dentre as 7 igrejas, era a igreja preferida do Senhor, era a igreja agradável ao coração do Senhor, era uma igreja que caminhava dentro daquilo que Deus determinava, que era direcionado. Mas aqui neste determinado momento, o Senhor manda escrever a esta igreja de Éfeso, porque algo muito sério havia acontecido no coração daquela igreja, e algo que tem acontecido de uma maneira absurda no nosso coração nos dias de hoje. E o Senhor repreende a igreja, porque a igreja havia deixado o primeiro amor. Aquilo era o que o Senhor tinha contra aquela igreja. Sabe, querido, nos dias de hoje, as pessoas têm se esfriado demais, têm perdido o primeiro amor, têm perdido o segundo, têm perdido todos, e não existe amor. O coração tem se esfriado demais, o coração das pessoas tem endurecido demais, de uma forma assustadora. Nós lidamos com situações no dia a dia, e nós falamos: será que isso é verdade? Eu estou ouvindo isso mesmo? Eu estou vendo isso mesmo? Mas essa pessoa mesmo, é assustador, é absurdo, porque tem deixado o primeiro amor. Você lembra do começo de todas as coisas na tua vida com Deus? E eu queria ser breve, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e lembrasse, se possível, do primeiro dia que você foi à igreja. E você lembrasse, se possível, das suas primeiras experiências com Deus. Eu não consigo me esquecer, quando eu cheguei à igreja todo envergonhado e com medo pela primeira vez. Eu não consigo me esquecer quando eu comecei a entender o que era adorar a Deus. E se eu queria fechar os olhos, mas se eu fechasse os olhos eu não conhecia a letra. E se eu abrisse os olhos para ler a letra do louvor, eu ficava disperso, e eu olhava do lado e via todas as pessoas de mão levantada, adorando a Deus, e eu falava, foi uma das minhas primeiras orações, na inocência da minha fé: Senhor, eu quero aprender a letra, para te adorar com os olhos fechados. Você lembra do seu batismo? Tenta lembrar do seu batismo, aquele momento na tua vida. O coração que você tinha no início, o desejo de pregar a palavra para todo mundo, o desejo de subir num lugar alto e gritar para todo mundo: Jesus te ama,
de sair no meio da praça pregando, de trazer a tua família para Jesus, de estar na presença de Deus. Coração simples, tomado pelo primeiro amor, apaixonado pelo Senhor, entendendo que Ele era o tudo na tua vida a partir daquele momento. Pense nisso. Como está a tua vida hoje, querido? Isso não é culpa de ninguém, foi você que perdeu o primeiro amor. Não perderam por você. A culpa não é do irmão, da irmã, do esposo, da esposa. Não, foi você que permitiu o primeiro amor por Cristo ir embora. O primeiro amor que você sentia, aquilo que você sentia apaixonadamente pelo Senhor, desesperadamente pelo Senhor. As experiências fortes e marcantes que você tinha, aquele olhar de um menino, de uma menina, que não olhava para pessoas, para defeito, para falhas, mas que olhava para Jesus, só olhava para Jesus, estava apaixonada por Ele, respirava por Ele, queria Ele, sentia Ele. Cadê esse coração? Cadê esse coração? Olha aqui para mim, querido. Cadê esse coração que queimava e ardia pela presença de Deus? Cadê a alegria, aquele dia que você saiu das águas do batismo, crendo, é uma nova vida, é uma nova história, é um novo tempo. Agora eu quero ganhar minha família para Jesus, eu quero pregar o Evangelho para os meus familiares, para os meus amigos, é na escola, na faculdade, no meu trabalho. Agora eu sou cristão, eu vou morar no céu, meu nome está escrito no livro da vida. Jesus me alcançou. Cadê esse coração? Deus adverte a igreja a voltar à prática do primeiro amor. É a palavra, é o próprio Jesus, em 7 cartas, uma das cartas à igreja de Éfeso, e é essa advertência: volte à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor, volte às obras do princípio, volte a ter o coração que um dia você teve, e que se perdeu não é culpa de ninguém, é responsabilidade sua, simplesmente sua. Olha o que diz Mateus 24:12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso é fato, querido. O amor tem se esfriado. O amor tem se esfriado dentro das casas. O amor tem se esfriado dentro das famílias. O amor tem se esfriado dentro da igreja. O amor tem se esfriado dentro de você. Tem se esfriado. A maldade tem se multiplicado e o amor tem se esfriado. Tem se esfriado. Ninguém se preocupa mais com ninguém, cada um por si, Deus para todos. Esse amor precisa reacender no teu coração, querido. Esse amor precisa ser reaceso no seu coração. Há necessidade de voltar à prática das primeiras obras. Há necessidade de voltar ao primeiro amor. Sabe, querido, quando o amor se esfria, as pessoas perdem o foco, perdem o propósito, perdem o objetivo, se tornam religiosos. E o que Jesus mais reprimiu foram os religiosos, porque eles se vestiam como homem de Deus, mas não eram homem de Deus. Eles falavam como homem de Deus, mas não eram homem de Deus. Eles se comportavam como homem de Deus, mas de Deus eles não tinham nada, porque eles eram religiosos. E o Senhor reprimiu os religiosos. E o Senhor não nos chamou para sermos religiosos, mas Ele nos chamou para sermos apaixonados pelo Senhor Jesus. Ele nos chamou para ser noiva, querido. Ele nos chamou para ansiar pela presença do noivo. Você não é uma pessoa qualquer. O amor da noiva não pode se esfriar pelo seu noivo, mas a noiva tem que ser apaixonada pelo noivo. A noiva tem que ansiar pelo noivo. A noiva tem que estar preparada para o encontro com o noivo. Você é noiva. Você é noiva do Cordeiro. Nós somos noiva. E nos dias de hoje, querido, porque o amor vai se esfriando, vai perdendo a prática das primeiras obras, as pessoas começam a colocar os seus olhos e o seu coração naquilo
que não edifica em nada, que não soma em nada, que não acrescenta nada, que não muda nada. Deixa de olhar para Jesus. Desacredita das pessoas, desacredita de si mesmo e deixa de amar o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Querido, está distante de nós quilômetros, quilômetros, quilômetros. Deus nos mandou, isso é papel da noiva, da igreja, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Está tão distante de nós, está tão longe da igreja nos dias de hoje. A igreja está vivendo o tempo do dar, do conquista, da prosperidade, do milagre. Eu estava dizendo esses dias aí, nós estávamos conversando sobre isso, querido. O pior ainda está por vir, nós vamos ver loucuras. Eu não gosto de falar de outro ministério, nem de outros líderes, pastores, não me cabe. O que cada um fizer vai dar conta a Deus. Mas eu vi um comentário que uma determinada igreja entrou com um carro importado dentro da igreja para as pessoas tocarem e receberem a unção de prosperidade para ter carro importado. E assim uma infinidade de coisas, se for contar, nós vamos ficar aqui até tarde. O que eu quero de Deus, querido? Um carro importado? Deus mandou eu amar o próximo, querido. Ele até falou que se eu buscar o seu reino em primeiro lugar, Ele vai acrescentar as demais coisas na nossa vida. O carro pode vir? Pode. Ele vai ser o acréscimo de Deus. Mas hoje em dia ele não tem sido acréscimo de Deus. Ele tem sido prioridade no coração de muitas pessoas. Prioridade. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem o melhor para você, querido, mas tem que ser acréscimo. Se você colocar o melhor como prioridade, não vai acontecer. Vai correr, vai lutar, vai buscar e não vai acontecer. Vai para a miséria, como eu tenho visto muitas pessoas que priorizam as conquistas, indo para a miséria. E eu tenho visto muitos que priorizam o reino de Deus, vivendo a prosperidade do Senhor. Alinha a tua vida com aquilo que Deus quer. Deus mandou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje, para se conquistar o amor de alguém, tem que dar demais, tem que oferecer demais. Porque hoje o ser humano está de cristal, querido. Ai, não me rela. Ai, não me toca. Ai. Nós precisamos viver maturidade, querido. No céu não tem lugar para imaturo. No céu não tem lugar para meninice. No céu não tem lugar para criancice. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus maduros, querido. Queridos, verdadeiros cristãos, eles apanhavam. Verdadeiros cristãos, eles eram presos. Verdadeiros cristãos eram chicoteados e permaneciam firmes na presença de Deus com uma fé inabalável. E hoje, se um irmão não te dá a mão na porta, você já não quer mais saber de nada. Se um irmão, você ficou sabendo que talvez falar de você, você já abandona tudo. Que firmeza é essa? A grande maioria, se perguntar hoje, 11 horas da noite, o que foi pregado, ele não sabe. Vai picar o cartão. Não está aberto o que Deus tem, o que Deus vai falar. Não vai mudar nada. Vai mudar para a minoria. A grande maioria não está cumprindo tabela. Está conversando. Onde chega perto atrapalha. Você acha que Deus nos chamou para isso? Você acha que é isso que Deus tem para nós? É isso que Deus tem preparado para nós? Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou para amar o nosso próximo. Sai desse mundinho onde você só tem se preocupado com aquilo que convém para você. Deus nos chamou para amar. 1 João 4,7 diz: amados, amei-vos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus nos chamou para amar. Quem ama é nascido de Deus. Se não existe amor pelo próximo no teu coração, é porque Deus não está aí.
Se não existe amor por almas, pelo perdido, Deus não está aí. Convide Deus para o teu coração, convide Deus para a tua vida, querido. Se você não olha uma pessoa com necessidade ou não, e não tem compaixão por ela no momento difícil, Deus não está nesse coração. E Deus, Ele é amor, Ele é compaixão. Como está o nosso coração? Sabe qual é o problema, querido? Nós não nos vestimos de amarelo, nem temos o cartão vermelho e o cartão amarelo no bolso, não andamos com apito, mas queremos ser juiz. Nós queremos ser juiz na vida dos outros. Mateus 7,4, a Bíblia diz assim: como que você quer dizer ao seu irmão, deixa eu tirar o cisquinho do teu olho, se tem uma trave, uma viga, uma vigota no teu? Nós estamos preocupados com a vida dos outros, com os erros dos outros, com os pecados que os outros estão cometendo, o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão vestindo, de que forma que elas estão se comportando, o que está acontecendo na casa dela, tentando pegar a pinça para ir lá tirar o cisco dos olhos dos nossos irmãos, cuidando da vida dos outros. Querido, dá uma trave no teu, uma vigota, cuida da tua vida. Salvação é individual. Enquanto você está cuidando da vida dos outros, você está perdendo a tua salvação. Eu disse esses dias na reunião com a liderança: vamos canalizar o tempo que nós ficamos até de contenda, confusão, falando da vida dos outros. Canaliza esse tempo para falar de Jesus para alguém. Enquanto você está vendo coisas que não edificam na rede social, manda uma mensagem, evangeliza, manda uma oração para alguém. Fala de Jesus, fala do amor de Deus para alguém. Se todo o tempo perdido falando da vida dos outros, e todo fofoqueiro, ele fala assim: é só um comentário. É só um comentário. Um comentário que tem levado pessoas para o inferno, que vai te levar para o inferno, e que se você não vigiar, leva a tua família inteira. Então vigia, querido. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O teu irmão fala para eles: vamos vigiar. Fala para ele: me ajuda nisso. Amém, querido? Não julgue as pessoas, ainda que elas estejam extremamente erradas. Isso não cabe a mim, isso não cabe a você. Apontar dedo, julgar pessoas, achar que esse é, que aquele não é, que esse serve, aquele não serve, que esse isso, que aquele é aquilo. Sabe, querido, nós queremos determinar um padrão de cristianismo nosso, não da Bíblia, nosso. E aí nós achamos que se as pessoas não viverem dentro daquilo que nós queremos, que elas não prestam, que elas não servem, que elas não são nada, que elas não vão para o céu. Só que esse padrão nosso é furado, querido, porque o padrão de Jesus é amar a prostituta. O padrão de Jesus é amar o drogado, o alcoólatra. O padrão de Jesus é amor e não é dedo apontado. O padrão de Jesus é abraço e não é jogar pedra. O padrão de Jesus é trazer para perto, pode ser a pior espécie que for. Esse é o padrão de Jesus, não é o teu padrão que vai determinar nada. Não é o teu padrão, e achar que é juiz e apontar o dedo para os outros que vai te levar a lugar algum. O único lugar que ser juiz na vida dos outros pode te levar para o inferno. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Sabe, querido, o que você tem que falar? Quando você ouvir alguém fazendo isso perto de você, repreende, expulsa, é carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Quem vai vencer? Aquele que nós mais alimentamos. Não tem como estar no Espírito, não tem como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem como estar cheio do Espírito Santo, se vive apontando o dedo, julgando, tentando tirar o cisto do olho do nosso irmão, querido. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos tirar a podridão que há dentro de nós, vamos tirar a sujeira que há dentro de nós, vamos melhorar o nosso eu. Nós estamos tentando polir as pessoas, estamos todos sujos. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos nós sermos cristãos melhores. Vamos nós, não fala do esposo da irmã não. Vai cuidar da tua vida para você ser uma esposa, um esposo melhor. Não fala do filho dos outros, não, cuida dos teus filhos. Olha o que a palavra diz, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Saiba disso: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. É os tempos que nós estamos vivendo. Os homens serão egoístas,
avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam o seu poder. Afasta-se também desses. A palavra é dura, mas é verdade, querido. Isso é realidade. Isso está espalhado no meio do corpo. Nós precisamos tomar posição contra isso. E o papel da igreja é amar os perdidos e cuidar dos achados. Esse é o papel da igreja, querido. Só que a igreja, durante séculos, ela vem pregando que nós temos que amar os perdidos, e nós estamos matando os achados. Nós temos que amar os perdidos no mundo lá fora, mas nós temos que cuidar daqueles que foram achados também. Nós temos que cuidar. Eles têm uma palavra do pastor Eibe, que ele fala sobre um campo minado. E ele começa a falar que quando existe um campo minado, o campo minado ele não é para matar o exército inimigo, ele não é para matar um soldado. Pode até acontecer de matar, mas um campo minado ele é para ferir soldados, somente feri-los. Porque é o momento que uma tropa entra num campo minado, muitas pessoas ao pisar na mina vão se ferir, várias pessoas. Mas o que aquela tropa vai fazer, aquele grupo vai fazer? Eles não vão deixar os seus soldados, os seus companheiros feridos do lado, morrendo, machucado, e vão continuar tocando a sua batalha. Não, eles vão jogar as pessoas feridas sobre os seus ombros, e vão caminhar junto com eles, vão continuar guerreando junto com eles, ou vão levar eles para lugares seguros. Do nosso lado, querido, pode ter soldado ferido. E sabe o que a igreja tem feito nos dias de hoje? O que aconteceu com esse? Ele caiu, ele pecou. Então se ele caiu, se ele pecou, se ele errou, ele é o quê? Um soldado o quê? Ele está ferido. E sabe o que a igreja tem feito nos dias de hoje? Está ferido, ele não presta, acaba de matar. É isso que a igreja tem feito. Aí nós queremos cuidar dos perdidos lá fora e não cuidamos dos achados aqui dentro. E Deus te chamou para amar o teu irmão. Se ele é muito complicado, suporta ele em amor. Mas o papel da igreja é amar os perdidos, mas cuidar dos achados. E o primeiro é cuidar uns dos outros. Como é que eu vou querer ganhar alma no mundo lá fora se eu não estou cuidando de quem está aqui dentro? Isso é papel do pastor, eu só venho na igreja tomar ceia, dar o dízimo, dar um glória a Deus, aleluia, fazer meu ministério e estou indo embora. Cuidado, querido. Você pode acordar, pode ser tarde. Toma posição enquanto é tempo. Deus te chamou para obras maiores. Deus te chamou para obras maiores. Amém, querido? Deus te chamou para obras maiores. Queridos, seja fiel. Você tem o teu pequeno grupo. Eu sei que muitas pessoas talvez ainda tenham tido dificuldades, não tenham conseguido romper, alguns não conseguiram multiplicar desde o começo. Querido, persevere, se mantenha fiel. Talvez é uma alma que você vai passar anos cuidando de uma alma, talvez anos e anos para ganhar uma alma, mas é uma alma preciosa, que você vai levar o prêmio, o galardão desta alma. Não desista e não retroceda, permaneça firme. Sabe o que a palavra diz? Sedes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você quer liderar uma multidão de pessoas? Você quer liderar 10, 20, 50, 100 pequenos grupos? Sedes fiel no pouco, querido. Se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Tem gente que quer começar do muito, mas não faz nada quando está no pouco. Seja fiel no pouco. Nós estávamos conversando com o pastor Danilo. O pastor Danilo, depois de dar muito trabalho para se converter e firmar com Jesus, ele toma uma posição e firma com Jesus. Ele fica, querido, durante 7 meses. Eu falei quantos meses? 7 meses num pequeno grupo. Ele, a noiva, que hoje é a esposa dele, está grávida, e o hospedeiro. 3 pessoas. Durante quanto tempo que eu falei? 7 meses
em 3 pessoas. 7 meses sem ganhar uma alma. Após 7 meses acrescentou a 4ª pessoa. Hoje, querido, ele lidera 173 células. Hoje ele lidera 1.500 pessoas. E ele tem 6 anos de convertido. Há 6 anos atrás, ele tinha um pequeno grupo com 3 pessoas durante 7 meses. Será que Deus não estava provando o coração dele? Será que Deus não estava provando o coração dele, querido? A Bíblia diz: sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ele: irmão, seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Fala para ele: aprenda a ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Quem vai colocar é o Senhor, querido, é o Senhor. Amém? Seja fiel no pouco. Atos 2:47 diz: o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que haviam de se salvar. Quem acrescentava na igreja primitiva era o Senhor, querido. Faça o teu melhor, dê o seu melhor, seja correto com Deus, seja fiel no pouco, Deus vai acrescentar. E eu creio que no nome de Jesus, uma multidão de vidas, eu creio que Deus vai te levantar para ser um líder de muitos e muitos pequenos grupos, para ser um supervisor, para ser um líder de rede, para ser um pastor de rede. E eu creio que a tua vida e o teu ministério será extremamente frutífero, muito frutífero. Mas tem que ser fiel no pouco. O pastor Danilo estava contando um testemunho muito edificante. Ele disse que o pastor Domingos reuniu os pastores esse ano, na virada do ano. E ele disse: olha, eu vou estabelecer uma meta para vocês. Eu quero que vocês, cada um de vocês pastores, vai escolher uma pessoa. Vocês vão orar e Deus vai dar uma pessoa para vocês. E ao longo deste ano, eu quero que vocês faz um GE com essa pessoa, ganhe ela para Jesus, leve ela para a célula, cuide dela na célula, faça dela um líder de célula e faça dela um supervisor. Supervisor é que multiplica 5 vezes. Eu quero isso no prazo de 1 ano. Ele orou, querido. Quem Deus direcionou para ele? Um cara de Marília muito rico, alcoólatra, pinguço, com um casamento destruído. Eu conheci esse cara lá, eu fui na célula dele. E ele falou que ele fez o que, querido? Ele começou a buscar o cara no boteco. Ele ligava para o cara: onde você está? Estou no boteco aqui com os amigos, estou em tal lugar. Ele ia lá, pegava o cara: vamos embora. Ele falou que teve um dia que ele foi, pegou o cara, pôs dentro do carro, o cara foi com o pé para o lado de fora do carro, e a porta abrindo, e ele foi dirigindo, segurando o cara para o colarinho, abraçando com ele. Falou: será que eu não vou salvar esse cara? Ainda vai morrer aqui para o inferno, meu Deus do céu. E foi levando o cara, segurando pelo colarinho. O cara bebia, a mulher ia embora para a casa da mãe. O cara bebia, a mulher ia embora para a casa da mãe. Ele foi lá na casa da mãe da esposa do rapaz, falou: olha, não aceita mais ela aqui não. A hora que ela vier aqui, manda ela para um hotel, porque está muito cômodo. Ela sai de casa, vem para cá, fica aqui, depois eles voltam. Está uma bagunça, não aceita mais não. E a mãe começou a não aceitar, ele começou a trabalhar com aquele cara. O cara começou a ir para a cela, bebendo e fumando ainda. O cara fez um propósito com Deus, parou de beber, parou de fumar, foi indo para a cela. Ele batizou o cara. Depois de um tempo, ele pegou esse cara e falou: olha, eu vou colocar você para liderar uma célula. Era muito rico, o cara com carro importado. E ele falou: só que eu vou te colocar num lugar fora da tua realidade. Você vai liderar uma célula lá na periferia. E ele foi, querido, liderar uma célula numa favela. Durante um período, depois de um período ele multiplicou 2 células. E agora ele assumiu a 3ª célula na casa de um médico, onde nós já fomos, e eu conheci esse cara lá. E essa 3ª célula dele já vai multiplicar, se não tiver multiplicado. E o pastor Danilo falou: a hora que eu completar 6 meses, esse cara já vai ser supervisor. Tudo isso aconteceu num período, querido, de 6 meses. Dedicação, entender o seu papel no reino, amar o próximo, se dedicar a almas, em vez de ficar perdendo tempo com coisas supérfluas, realmente fazer a obra do Senhor.
Eles têm um outro testemunho dele, de um médico que ele ganhou para Jesus. A mulher, uma fisioterapeuta, chegou para ele e falou: Danilo, evangeliza o meu marido, traga o meu marido para a igreja. Ele falou: eu vou te ajudar. Passado um tempo ela veio: Danilo, entra em contato com meu marido. Ele falou: me apresenta a ele. Foi lá e apresentou o médico, o cara não ia na igreja. Ele disse que ele ficou durante 6 meses, ligando todos os dias, passando mensagem todos os dias durante 6 meses para esse médico. Ele falou que esse médico bloqueou vários celulares dele, ele pegava o celular dos outros pastores, ligava de telefone fixo, durante 6 meses foi uma loucura. Até que ele conseguiu, depois de 6 meses, porque esse médico é de Marília, atende em Assis, na quarta-feira, que é o dia de célula lá, e até que ele conseguiu que esse cara saísse de Assis, viesse com a roupa de serviço direto para a célula, chegasse 8h15, 8h20. E ele falou: agora o meu desafio é fazer dele um líder de célula. Fez dele um membro, fez dele um líder. Hoje esse cara é supervisor de 12 células. Pode dar certo na tua vida também. Pode dar certo no teu ministério também. O que cabe é a perseverança. Sabe o que acontece, querido? Meio não que você toma, você já desiste. Uma unha que encrava, você já desiste. Um pouquinho que fala assim de você, você já desiste. Retrocede, volta atrás. Tem que ser perseverante, tem que ser fiel no pouco, para Deus te colocar no muito. Vira teu irmão e fala para ele: seja perseverante. Verdade, querido, nós por muito menos nós desistimos. Olha o que fala em Lucas 9:62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, se a Bíblia diz que quem curou o enfermo, quem expulsou o demônio, vai ouvir de Jesus naquele dia: parte porque eu não te conheço, imagine quem não fizer nada. Misericórdia. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém, querido? Esse é o papel da igreja: amar e cuidar bem das pessoas. Que pessoas? O problemático. Que pessoa? O alcoólatra, a prostituta, o drogado. Mas aquele falou mal de mim, cuida desse também. Cuidar das pessoas, amar como elas são, com amor incondicional, de uma forma incondicional, querido, incondicional, sem interesses, sem ter recompensas palpáveis e humanas. Amém, querido? Sabe por quê? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não amou, não morreu, não deu seu Filho por alguns, por causa de alguns, por causa dos prediletos, os melhores que os outros. Todos, querido, por causa de todos. E o Senhor quer salvar a todos, que ninguém se perca. É o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Que ninguém se perca. E quem Deus vai usar, querido? É você. Você é o homem de Deus, a mulher de Deus, que Deus quer levantar para ganhar vidas, para falar do amor dEle, para anunciar o reino dEle, para anunciar as boas novas, para propagar o evangelho da paz, querido. Você é o ministro de Deus, você é a ministra do Senhor, você é o instrumento de Deus, querido. Você não precisa de título, você não precisa de posição, você não precisa estar aqui no altar, estar com o microfone na mão, para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para ser um pregador da palavra, para anunciar o reino de Deus. Não, você simplesmente precisa tomar uma posição, entender qual é o teu chamado, querido. Deus nos chamou para ser representantes do reino de Deus na terra, para pregar o evangelho a toda criatura, para falar do amor de Jesus a toda criatura, para anunciar as boas novas a toda criatura. É chamado meu, é chamado teu. Deus conta com a igreja, Deus conta com a igreja do Senhor para anunciar as boas novas. E o que nós temos feito? Braço cruzado, talvez correndo atrás dos nossos próprios interesses, sendo extremamente egoístas, vivendo de religiosidade, de aparência, querido. Lembra onde caiu, arrependa-te,
e volte à prática das primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao coração do princípio. Como cristão verdadeiro. Se coloque de pé, vamos orar.